Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos virtualmente para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical e estamos estudando o livro Em Busca de Deus e hoje nós estamos no capítulo 4, que diz Compreendendo Deus. Irmãos, esse capítulo ele é bastante filosófico, ele é muito teológico, então eu vou apresentá-lo de uma forma bem objetiva para que nós possamos entender o pensamento do autor e o que ele quer apresentar com esse título, Compreendendo Deus. Ele começa o capítulo dizendo o seguinte: para a maior parte das pessoas, Deus é uma intuição e não uma realidade. Dizendo que as pessoas têm ideia de quem é Deus, mas não têm aquela propriedade de considerá-lo como real na sua vida. Também diz assim, que muitos entendem Deus, querem conhecer Deus através das evidências, mas Deus permanece desconhecido para estas pessoas. E essas pessoas mesmo falam assim, Deus deve existir, portanto, cremos que Ele existe. Me parece uma teoria do achismo. Eu acho que Deus deve existir, então eu creio que Ele exista. E olha as evidências, por exemplo, a criação, a flora, a fauna, o homem, os astros, o universo. É por isso que eles creem em Deus, por causa das evidências, não por uma experiência e não por uma vivência de intimidade com Deus. Outros conhecem só de ouvir falar, não se deram o trabalho de examinar por si mesmos, que só ouviram outras pessoas e adotaram essas crenças, colocaram nas suas mentes carregadas de bugigangas, tipo superstições, coisas que seitas falam, heresias, outras ideias absurdas que se percebe por aí. Então, irmãos, existem várias e diversas ideias sobre Deus. As pessoas fazem essas ideias e todas as que abraçam essas ideias, elas têm algo em comum. Elas não tiveram uma experiência pessoal com Deus. E também elas não pensam em Deus como passível de ser conhecido, como nós conhecemos as coisas e as pessoas à nossa volta. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Oséias exorta, devemos conhecer o Senhor e nos esforçar para conhecê-lo. Agora, muitos cristãos creem na pessoalidade e na paternidade de Deus. Até são ensinados a orar, Pai nosso que estás no céu. Mas, irmãos, esses dois conceitos podem nos levar a conhecer Deus, mas eles não são suficientes. Há necessidade de uma interatividade grande para que nós conheçamos Deus por uma experiência pessoal. E como Deus pode ser conhecido por essa experiência pessoal? A Bíblia nos oferece
muitas passagens e para que nós possamos conhecer Deus com o mesmo grau de imediatismo como nós conhecemos as coisas à nossa volta e através da experiência. Eu vou citar 3 versículos. Provem e vejam como o Senhor é bom. Salmos 34, 8. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5, 8. O que isso pode significar? O que esses versículos trazem para nós? Significam que temos no nosso coração instrumentos que nos levam a conhecer Deus tão certamente como nós conhecemos as coisas materiais através dos órgãos dos sentidos. Olhe nos verbos provar, ver e ouvir. Mas são esses instrumentos, eles são dados pelo nosso coração. Por isso que Jó, no capítulo 42, versículos 5, 6, ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quem deu essa visão para Jó? Foram os instrumentos que ele tinha no seu coração. Agora, os olhos espirituais estavam enxergando o Deus, porque ele tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: existe o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo físico é aquele que nós apreendemos através das nossas faculdades físicas que Deus nos deu. Como? Pelos órgãos dos sentidos. Então, tudo que está à minha volta, que faz parte do mundo físico, eu vejo, eu ouço, eu provo, eu sinto. Então, esse é o mundo físico. Mas existe também o mundo espiritual. O mundo espiritual, nós o atingimos através das faculdades espirituais quando obedecemos ao estímulo do Espírito. E aí nós começamos a utilizá-las, essas faculdades. Agora eu pergunto o seguinte: quando isto acontece? Irmãos, na nossa regeneração, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando da nossa conversão, porque o Espírito é nos dado através da obra expiatória de Cristo na cruz. Quando nós éramos pecadores, essas faculdades espirituais estavam adormecidas. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, essas faculdades espirituais, elas começam a ser ativadas. Então é por isso que 1 Coríntios 2, 12, 13 diz assim: nós o atingimos, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Agora, irmãos, depois da nossa conversão, nós temos o Espírito de Deus, e esse Espírito nos mostra realmente as coisas espirituais que estão à nossa volta. E aqui diz o seguinte:
para que entendamos as coisas que Deus nos dá gratuitamente e não nos é dada pela sabedoria humana, mas é dada pela sabedoria de Deus, para que nós entendamos as coisas espirituais que estão à nossa volta. Agora, irmãos, por que muitas vezes o autor pergunta, os cristãos sabem tão pouco desta comunhão com Deus que as Escrituras parecem oferecer? Sabe por quê? Por causa da nossa descrença, por causa da nossa falta de fé. A fé é quem habilita o funcionamento do nosso senso espiritual. Quando a fé é imperfeita, nós começamos a sentir uma insensibilidade espiritual. Irmãos, então quando ela inexiste, nós não temos intimidade nenhuma para conhecer e sentir Deus, a presença de Deus na nossa vida. Irmãos, sexta-feira eu estava lendo o Estadão e me deparei com essa reportagem. Viagem da Terra à Lua e além. Charles Duke, ele pisou na Lua e até disse que a Terra que vem do espaço é redonda. Mas o que me chamou a atenção nessa reportagem é o seguinte, que Duke fez parte da equipe de solo durante a missão Apollo 11 em 69, em que aqueles astronautas se tornaram os primeiros seres humanos a caminhar por outro corpo celeste. Mas em 72, ele voltou, foi a vez dele viajar com Apollo 16, sendo piloto do módulo lunar. Olha o que ele disse. A experiência de caminhar sobre a Lua não mudou a minha vida. Diferentemente de outros astronautas, não tive experiências espirituais, psicológicas ou filosóficas. Eu estava muito concentrado na missão e não tive tempo de pensar muito profundamente a respeito. Irmãos, vamos convir. Se você chega no solo lunar, você observa aquela imensidão. Ele mesmo diz que viu a Terra e ele pôde dizer que a Terra é redonda. Qual seria a primeira reação? Deus, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso. Não, ele simplesmente disse que ele estava tão focado na missão que ele não teve experiências espirituais. Isso, irmãos, é o que eu acabei de dizer, é a insensibilidade espiritual, quando não existe fé. Por isso que o autor fala, a alma tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Estes podem estar fracos por causa do longo desuso, porém são vivificados pelo toque de Cristo, tornando-se capazes da visão mais aguçada e da audição mais sensível. Estes são os instrumentos do nosso coração que nos levam a escutar, que nos levam a ver a grandeza de Deus, coisa que esse astronauta não percebeu.
Irmãos, então como eu compreendo Deus? Eu compreendo Deus porque eu sinto que Deus é real. Deus é absoluto. Isaías fala em 44:6, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Toda realidade depende de Deus. E existem teorias que querem dizer que a realidade depende da mente do homem. Não! A realidade, as coisas reais, o mundo que é real, ele não depende da mente humana. Porque foi Deus quem criou todas as coisas. Se o homem morrer, a realidade continua do mesmo jeito, não depende do homem. E o Deus tem existência objetiva, independente. Por isso que ele é absoluto. E o homem comum, como nós, e nós sabemos o seguinte, que nós não trouxemos o mundo à existência, absolutamente. Foi Deus quem criou. Não é verdade? E nós não criamos nada com o nosso pensamento, não. Nós não projetamos do nosso pensamento para a criação das coisas, como algumas teorias querem fundamentar. Absolutamente. Porque Deus é real, Deus vive, Deus é invisível, é espiritual, mas nós o conhecemos pelos nossos olhos espirituais. E também, irmãos, nós podemos levar em conta, com toda a confiança, que Deus e o mundo espiritual são reais. O mundo espiritual está à nossa volta. E muitas vezes nós enxergamos os objetos, enxergamos a realidade, e muitas vezes Deus está nos mostrando através dos fatos algo espiritual que nós precisamos perceber. Irmãos, costumamos pensar no mundo visível como algo real e duvidar do reino espiritual porque nós não o vemos. Mas olha o que Hebreus fala no 11:6. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O objeto da fé cristã é a realidade que não se vê. E na raiz da vida cristã repousa a crença no invisível. Irmãos, eu trouxe algo inusitado. Não sei se vocês conhecem esse físico, Stephen Hawking. Ele faleceu em 14 de março de 2018. Ele é um dos, se não o maior dos físicos da atualidade que já existiu. Ele foi acometido de uma doença degenerativa, é aquele físico que a gente conheceu ele numa cadeira de roda e com os membros todos retorcidos, a cabeça pensa e não tinha meios de se comunicar. A comunicação dele era por meio da visão dos olhos quando ele piscava. E interessante que ele desenvolveu uma teoria e alguns meses atrás eu li no Estadão que a teoria dele realmente foi comprovada.
essa. Olha como ele fala. Ele demonstrou que ele fez um diagrama do surgimento do universo. E ele começa com o Big Bang. E o diagrama é baseado nas descrições em função do tempo. Só que, olha que interessante, ele começa assim, vou até mostrar para vocês a descrição que ele fez do tempo e esse diagrama. Só que ele começa assim, aqui. A singularidade do Big Bang, era de Planck, leis da física estranhas, desconhecidas. Ele não sabe, ele não conseguiu, olha, ele não conseguiu realmente saber o que são essas leis estranhas e desconhecidas. Sabe quem são essas leis? Simplesmente Deus, é a criação de Deus, que ele não soube explicar. E olha como ele fala, a origem do universo está aparentemente além do alcance da ciência. Irmãos, eu assisti ao filme da vida dele. E ao final, acho que uns anos antes da sua morte, ele fez uma entrevista nos Estados Unidos, que ele se mudou para os Estados Unidos. E nessa entrevista, ele, através dessa comunicação que eu já disse para vocês, ele declara o seguinte: a esperança, e isso e aquilo, mas não reconheceu a existência de Deus. Em compensação, irmãos, o nosso saudoso professor de psicologia, o Padre Modeste, ele nos contava que na Itália, um médico endocrinologista famoso, Nicolau Pendi, durante toda a sua vida foi ateu e fez estudos profundos sobre as glândulas endócrinas do nosso corpo. Porém, ao final da sua vida, ele se ajoelhou e ele reconheceu o seguinte, que as glândulas endócrinas são tão perfeitas, o funcionamento delas é tão especial, específico no nosso corpo, que ele chegou à conclusão: só poderia existir Deus, um ser infinitamente superior, que haveria de ter criado aquele sistema tão perfeito no nosso corpo. Aí ele reconheceu: Deus existe. Então, nós, para concluir, eu quero só ler o que o nosso autor coloca. Ao começarmos a nos concentrar em Deus, as coisas do Espírito tomarão forma diante dos nossos olhos interiores. A obediência à palavra de Cristo produzirá uma revelação interior da divindade. Trará percepção aguçada, capacitando-nos a enxergar Deus exatamente como prometido aos puros de coração. Só assim, irmãos, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Uma nova consciência de Deus tomará conta de nós e começaremos a saborear, a ouvir e a sentir por dentro
o Deus que é a nossa vida e o nosso tudo. Será visto o brilho constante da luz que ilumina cada ser humano que vem ao mundo. Mais e mais, à medida que as nossas faculdades se tornam mais agudas e certeiras, Deus se tornará para nós o grande tudo, e sua presença será a glória e maravilha da nossa vida. Irmãos, quando tantas coisas nós temos observado, que muitos querem ver as coisas acontecerem, se não estiverem sobre profecias, sobre aparições, sobre qualquer coisa do sobrenatural para enxergar, não creem em Deus, nesse Deus que nós precisamos conhecer. E nós só poderemos conhecer, irmãos, através do Espírito de Deus. Quando nós somos regenerados, aí é que nós vamos ter um entendimento de quem é Deus real, da realidade da nossa vida. Aí sim, nós vamos saber quem é Deus na nossa vida e como nós nos relacionamos com Ele. Se Ele é o Deus absoluto mesmo de todo o universo. Então, irmãos, nós aqui terminamos e espero que vocês tenham entrado dentro do espírito da lição que a gente quis chegar até vocês. Tenham uma boa semana e um abraço a todos.